A chuva caía forte naquela madrugada de outubro, quando Roberto chegou cambaleando até a entrada de emergência do Hospital São Lucas. Suas roupas estavam encharcadas, rasgadas em vários lugares, e o cheiro de dias vivendo nas ruas impregnava cada centímetro de seu corpo magro demais. Ele segurava o braço esquerdo com a mão direita e sangue escorria entre seus dedos, pingando no chão de mármore limpo da recepção. Ninguém se aproximou para ajudar. As enfermeiras desviaram o olhar. Os pacientes na sala de espera se afastaram instintivamente, como se a miséria fosse contagiosa. E então veio Marcelo, o segurança do hospital, um homem de 45 anos que levava seu trabalho a sério demais, que via em cada morador de rua uma ameaça à ordem do lugar que ele jurava proteger. "Ei, você não pode ficar aqui", Marcelo disse com voz dura, já empurrando Roberto em direção à porta. "Este é um hospital particular, não é abrigo. Vá procurar ajuda em outro lugar." Roberto tentou explicar que seu braço estava sangrando muito, que tinha caído e batido contra um vidro quebrado, que só precisava de alguns pontos. Mas Marcelo não queria ouvir. Ele já havia decidido que aquele homem sujo, fedorento e sem documentos não merecia estar ali, ocupando o mesmo espaço que pessoas de bem, pessoas que pagavam pelos serviços, pessoas que importavam. Com mãos firmes, ele arrastou Roberto de volta para a chuva, ignorando os protestos fracos de um homem que já não tinha mais forças para lutar. Roberto caiu de joelhos na calçada molhada, a dor no braço agora competindo com uma dor muito maior no peito, aquela dor de ser tratado como se não fosse humano, como se sua vida não valesse nada. Ele olhou para o céu escuro, sentindo a chuva gelada lavar o sangue que continuava escorrendo, e pela milésima vez desde que sua vida desmoronou 3 anos antes, ele se perguntou se valia a pena continuar tentando. 3 anos atrás, Roberto era Dr. Roberto Almeida, um dos cirurgiões cardíacos mais respeitados da cidade, com uma casa confortável, uma esposa amorosa e uma filha de 8 anos que era sua razão de viver. Mas então veio o acidente. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e tirou sua esposa e filha dele em uma noite que deveria ter sido apenas mais um jantar em família. A dor da perda foi tão avassaladora que Roberto não conseguiu mais segurar um bisturi. Suas mãos tremiam durante as cirurgias. Ele começou a beber para adormecer a angústia. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo, até que não sobrou nada além das roupas que vestia e as memórias que o torturavam todas as noites. As ruas se tornaram seu lar e a invisibilidade se tornou sua identidade. Ninguém olhava para ele e via um médico brilhante que já havia salvado centenas de vidas. Viam apenas mais um fracasso, mais um problema, mais um incômodo a ser removido. Enquanto Roberto ainda estava ajoelhado na calçada naquela madrugada, uma ambulância chegou em alta velocidade, sirenes cortando a noite como gritos desesperados. Paramédicos saltaram carregando uma maca onde uma menina de cerca de 10 anos lutava para respirar. Marcelo, segurança, saiu correndo da recepção, o rosto completamente branco de terror. Era sua filha, Amanda. Ela havia desmaiado em casa com dores terríveis no peito, e agora os médicos gritavam que era uma emergência cardíaca, que precisavam de um cirurgião imediatamente, que cada segundo contava. Marcelo segurou a mão da filha enquanto corriam pelos corredores, rezando todas as orações que conhecia, implorando a Deus que não levasse sua menina, que lhe desse mais tempo, mais anos, mais vida. Mas o cirurgião de plantão estava em outra emergência. Não havia ninguém disponível com a especialização necessária para operar Amanda naquele momento. Os minutos passavam como horas. Marcelo sentia o mundo desabando ao seu redor, enquanto via sua filha cada vez mais pálida, cada vez mais fraca, escorregando para longe dela como areia entre os dedos. E então, como se o destino tivesse um senso de humor cruel e misericordioso ao mesmo tempo, Roberto apareceu na porta da sala de emergência. Ele havia seguido o tumulto, arrastando-se com seu braço ferido, e quando ouviu que uma criança estava morrendo por falta de um cirurgião cardíaco, algo dentro dele acordou depois de 3 anos dormindo. "Eu posso operar", Roberto disse com voz rouca. "Eu sou cirurgião cardíaco." As enfermeiras olharam para aquele homem sujo, sangrando, cheirando a álcool e rua, e riram nervosamente, pensando que era algum louco. Mas Roberto não se mexeu. Ele repetiu,
dessa vez com uma firmeza que cortou através do caos. Eu sou o Dr. Roberto Almeida. Trabalhei neste hospital por 15 anos, operei mais de 1000 corações. E eu posso salvar essa menina, mas precisamos agir agora. Uma das enfermeiras mais velhas o reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Doutor Roberto, ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Ela chamou o diretor do hospital, que desceu correndo, e em minutos Roberto estava sendo limpo, vestindo roupas cirúrgicas e caminhando em direção ao centro cirúrgico como um soldado voltando para a guerra depois de anos exilado. Marcelo assistiu tudo aquilo sem entender. Aquele era o mesmo homem que ele havia expulsado para a chuva há menos de 1 hora. Aquele era um mendigo fedorento que ele tratou como lixo. E agora aquele homem estava prestes a segurar o coração de sua filha nas mãos. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Sentiu a vergonha queimar sua garganta como ácido. Tentou dizer algo, tentou pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Roberto olhou para ele por um breve segundo antes de entrar na sala de cirurgia, e naquele olhar não havia raiva ou rancor. Havia apenas uma compreensão profunda e triste de como o mundo funcionava, de como somos todos rápidos em julgar e lentos em ver. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas em que Marcelo caminhou pelos corredores como um fantasma, repassando cada palavra dura que disse, cada empurrão que deu, cada vez que olhou para alguém e decidiu que aquela pessoa não valia nada. Ele pensou em todas as vezes que passou por moradores de rua e virou o rosto. Pensou em quantas histórias ele nunca parou para ouvir, quantas vidas ele julgou sem conhecer. E pela primeira vez em sua vida, Marcelo entendeu que dignidade não está nas roupas que vestimos ou no endereço onde dormimos, mas em algo muito mais profundo que ele havia falhado em reconhecer. Quando Roberto finalmente saiu do centro cirúrgico, estava exausto, mas seus olhos brilhavam com algo que não sentia há 3 anos: propósito. Ele havia salvado Amanda. A cirurgia foi um sucesso. A menina ia viver, ia crescer, ia ter uma vida inteira pela frente. Marcelo desabou de joelhos na frente de Roberto, lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto. Ele tentou pedir desculpas, tentou agradecer, tentou explicar, mas Roberto simplesmente colocou a mão no ombro dele e disse algo que Marcelo nunca esqueceria. Você não me deve nada. Eu não fiz isso por você. Fiz por ela. Porque toda criança merece uma chance. Assim como toda pessoa merece ser vista como humana, não importa onde esteja dormindo hoje à noite. Aquela noite mudou 2 vidas para sempre. Marcelo nunca mais olhou para um morador de rua da mesma forma. Ele começou a trabalhar como voluntário em abrigos, aprendeu os nomes das pessoas que viviam nas calçadas ao redor do hospital, levava comida, cobertores e, acima de tudo, dignidade. E Roberto, depois de salvar Amanda, foi procurado pelo diretor do hospital, que lhe ofereceu não apenas seu emprego de volta, mas também ajuda para sair das ruas, tratamento para o alcoolismo e apoio para reconstruir sua vida. Roberto aceitou, não porque precisava de redenção aos olhos dos outros, mas porque finalmente entendeu que mesmo depois de perder tudo, ainda havia vidas para salvar, ainda havia propósito, ainda havia razão para continuar. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada, Amanda teve alta definitiva. Ela correu pelos corredores do hospital com a energia de uma criança saudável e, quando viu Roberto, correu para abraçá-lo. Obrigada por me salvar, doutor, ela disse com um sorriso imenso. Roberto ajoelhou-se para ficar na altura dela e respondeu com voz emocionada. Não, Amanda, obrigado a você, porque naquela noite, quando eu salvei seu coração, você salvou o meu. Esta história nos lembra que cada pessoa que cruzamos carrega um universo inteiro de experiências, dores e capacidades que não podemos ver à primeira vista. Nos ensina que julgar alguém pela aparência é desperdiçar a chance de conhecer a essência de uma alma. E, acima de tudo, nos mostra que nunca é tarde demais, que propósito pode ser reencontrado nos lugares mais improváveis e que, às vezes, aquele que parece ter menos para oferecer é justamente quem tem o poder de mudar tudo. Se esta história despertou algo em você, se te fez repensar como olha para as pessoas ao seu redor, deixe seu like e ative o sininho para mais histórias que nos lembram da humanidade que existe em cada um de nós.
E agora eu pergunto, quantas vezes você já julgou alguém pela aparência antes de conhecer sua história? Comente abaixo. Sua reflexão pode inspirar alguém a enxergar com mais compaixão. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje.